Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O desemprego caiu em novembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. É a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro. Apesar da queda, a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões e 400 mil brasileiros. Segundo o IBGE, esse é o menor índice desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020, quando a taxa era de 11,4%. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em outubro, esse índice estava em 12,1%, atingindo 12 milhões e 900 mil brasileiros. No período entre setembro e novembro, houve uma redução de 1,5 milhão de pessoas na busca por uma colocação profissional. De acordo com a PNAD, no mesmo intervalo do ano anterior, a queda no volume de desocupação foi de cerca de 2 milhões. Apesar da redução do desemprego, o rendimento real habitual também caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando ao menor rendimento da série histórica, iniciada em 2012. Apesar da melhora do mercado de trabalho, com a redução do desemprego no trimestre encerrado em novembro, o salário dos brasileiros caiu a menor nível desde 2012. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que o rendimento real habitual, estimado em R$ 2.444, caiu 4,5% ante o trimestre anterior e 11,4% em relação ao mesmo trimestre de 2020. O resultado mostra que as pessoas estão sendo inseridas no mercado de trabalho com salários menores. O Ministério da Economia anunciou nesta sexta-feira que vai zerar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras em Transações com Moeda Estrangeira, até 2029. A medida, segundo a pasta, é um passo decisivo para acelerar o ingresso do Brasil na OCDE. De acordo com a pasta, a redução será gradual e deve começar já em 2022. Inicialmente com operações de entrada e saída de recursos estrangeiros de curto prazo de até 180 dias. As mudanças serão feitas por meio de decreto presidencial. A redução do IOF é uma das obrigações a serem cumpridas pelo Brasil para a adesão aos códigos de liberalização de movimentação de capitais e de operações invisíveis, instrumentos obrigatórios do processo de adesão à OCDE. Em nota, o Ministério disse que o corte do imposto vai contemplar 4 faixas de incidência do IOF cambial, com reduções graduais para cada faixa. O primeiro grupo envolverá as operações de curto prazo. O segundo abrangerá transações com cartões de crédito ou débito, cheques de viagem e cartões pré-pagos internacionais. O terceiro grupo, por sua vez, englobará operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira à vista no Brasil, para transferência de recursos ao exterior. O quarto grupo, por fim, envolverá as demais operações de câmbio. A pasta ressaltou que, no caso de crises futuras, as regras da OCDE permitem a adoção de medidas prudenciais, desde que não sejam discriminatórias ou com alíquotas excessivas. Segundo o Ministério, a mudança vai melhorar o cenário para todas as transações internacionais. E nos destaques internacionais, a Argentina anunciou um novo acordo para pagamento de dívida bilionária ao FMI. A notícia foi divulgada no mesmo dia em que o país deve pagar mais de 700 milhões de dólares pelo primeiro vencimento deste ano de uma dívida de 44 bilhões. Quero anunciar-lhes que o governo da Argentina ha chegado a um acordo com o Fundo Monetário. Quero anunciar que o governo da Argentina chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional.
Governar é um exercício de responsabilidade. Tínhamos um problema e agora temos uma solução. O presidente não deu detalhes sobre o acordo que deve aliviar o ônus dos vencimentos da dívida concentrada neste ano e no próximo. O FMI concedeu à Argentina em 2018, durante o governo do liberal Maurício Macri, um empréstimo de 57 bilhões de dólares em meio a uma crise cambial. O país recebeu cerca de 44 bilhões, uma vez que Fernandes renunciou às parcelas pendentes quando assumiu o governo em dezembro de 2019. Em 2020, após reestruturar cerca de 66 bilhões de dólares em dívidas com credores privados internacionais, o governo iniciou negociações com o FMI para substituir o acordo por um pacto que estendesse os prazos de pagamento. Um momento de grande tensão entre Moscou e países ocidentais sobre a Ucrânia ganhou mais munição nesta sexta-feira. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, anunciou que Belarus vai entrar em guerra se a aliada Rússia for atacada. Em um discurso transmitido em rede nacional, ele prometeu ainda acolher centenas de milhares de soldados russos em casos de conflito. Se houver uma agressão contra a Belarus, haverá centenas de milhares de soldados russos aqui, que junto com centenas de milhares de bielorrussos defenderão esta terra. Moscou estacionou milhares de militares em sua fronteira ucraniana e exige garantias em nível de segurança. Também prepara, para breve, manobras conjuntas com Minsk às portas da União Europeia. Belarus é o principal aliado da Rússia, país que deu um apoio político fundamental ao presidente Lukashenko durante as manifestações multitudinárias contrárias à sua reeleição em 2020. Estes protestos em massa foram duramente reprimidos pelo governo. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. Esse é o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.